Boa parte dos leitores de Dostoiévski sabe que a sua primeira publicação, o romance epistolar Gente Pobre, foi a princípio um grande sucesso. Mas é preciso olhar mais atentamente para esse período entre 1845 e 1846 para perceber que sim, houve uma ótima recepção, mas esse clima favorável ao escritor logo se dissipou e algumas críticas mais contundentes começaram a surgir. Isso, inclusive, causou sérios problemas para a saúde de Dostoiévski. Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura. Neste vídeo eu me proponho a continuar contando a vida de Dostoiévski, também falando sobre a sua obra, a partir da grande biografia escrita pelo Joseph Frank. Num vídeo anterior, a gente falou sobre toda a formação muito singular que o Dostoiévski teve até chegar ao momento em que ele escreve Gente Pobre. A gente comentou sobre as características de Gente Pobre, sobre o momento em que ele se aproxima do grande crítico Belinsky. Agora a gente retoma isso, fala mais sobre essa recepção e continua avante na vida e obra do escritor russo. Na descrição do vídeo você encontra o link de acesso para o primeiro vídeo desta série e também links para comprar este livro, acessar outros projetos do canal e conhecer mais sobre o meu trabalho. Tudo estará aqui na descrição do vídeo. Pois bem, essa grande e efusiva recepção que o romance de Dostoiévski, Gente Pobre, recebeu se deu principalmente num âmbito interno, ou seja, começou a circular entre os amigos, a elite intelectual que circundava o Belinsky, este romance, e por conta do Belinsky e da influência que ele exercia, as pessoas recepcionaram muito bem, essas primeiras pessoas, esses primeiros leitores, recepcionaram muito bem Gente Pobre. Mas a verdade é que quando Gente Pobre finalmente chega a um mercado mais amplo, digamos assim, ele chega no início de 1846. E logo adiante chega também um outro romance, que é o Duplo. De tal modo que quando a imprensa mais geral começa a falar sobre os romances de Dostoiévski e o próprio Belinsky vai se pronunciar a respeito deles de modo público, algumas críticas mais severas começam a surgir, vindas inclusive do próprio Belinsky. O Belinsky já não estava tão satisfeito assim com o resultado de O Duplo, e o Duplo também permitia que ele visse algumas características que ele considerava negativas em Gente Pobre sendo reforçadas em vez de superadas. O que essas críticas negativas de Gente Pobre e O Duplo diziam é que o romance de Dostoiévski ele era muito irregular no estilo. O Belinsky mesmo considerava que essa irregularidade seria tributável ao fato de que o Dostoiévski era um jovem escritor. Mas quando surge O Duplo, o próprio Belinsky começa a temer que aquilo seja uma característica, uma marca do estilo dostoiévskiano, e ele não gostava muito daquilo. Eles consideravam os romances dele muito verborrágicos. Havia uma necessidade de serem cortadas palavras, mas o Dostoiévski não as cortava. Muito pelo contrário, ele acrescentava mais. E isso tornava o romance um pouco monótono. Inclusive, quando o Belinsky critica isso de forma ainda que sutil a respeito de Gente Pobre e O Duplo, o Dostoiévski meio que reconhece esses seus erros, ao mesmo tempo que lança luz sobre esse seu estilo que ele reputa analítico. E a verdade para a gente que está hoje no futuro é que o Dostoiévski vai continuar com esse estilo até o final da sua obra. Por isso é importante prestar atenção nas exatas palavras que ele utiliza nessa ocasião. Na página 230 a gente encontra o Dostoiévski dizendo: Belinsky e os outros encontram em mim uma nova e original tendência, que consiste no seguinte: eu trabalho por análise e não por síntese. Quer dizer, eu mergulho fundo e procuro descobrir o todo por meio do exame dos átomos, enquanto Gogol capta o todo diretamente, e por isso não é tão profundo quanto eu. Quando você ler o livro, poderá verificar por você mesmo. Aqui a gente vê também uma referência a Gogol, e é muito importante relembrar de Gogol. Por quê?
Porque Gente Pobre é tão bem recepcionado justamente pelo fato de que ele leva para o romance o que antes era tratado apenas nos ensaios fisiológicos, ou seja, ele faz com que aquela temática mais naturalista das pessoas pobres da Rússia, da realidade social, que vinha sendo abordada na imprensa apenas de modo não ficcional, ingresse no campo da ficção, e o Dostoiévski consegue então dar um tratamento literário a esse assunto, e o Belinsky favorece muito isso. Mas antes do Dostoiévski, quem fizera isso fora o Gogol, através de Almas Mortas e dos seus contos. Só que a diferença entre o Gogol e o Dostoiévski está no fato de que o Gogol olha para aquelas pessoas com um tom de galhofa, estabelece uma distância irônica entre o leitor e as pessoas pobres que ele retrata, ao passo que o Dostoiévski retrata essas pessoas de um modo a que o leitor se aproxime delas e sinta compaixão. Então, para atingir talvez essa compaixão, provocá-la, o Dostoiévski precisa ser mais analítico, ao passo que o Gogol é bastante sintético. A gente pode dizer que Gente Pobre e o Duplo receberam críticas mistas. Não era um completo desastre, mas também não era um completo sucesso. Mas justamente por conta do elemento do primeiro sucesso, principalmente de Gente Pobre, o Dostoiévski finalmente se tornou um membro ali daquele círculo de Panaev. O círculo de Panaev era um círculo que congregava as pessoas que estavam junto do Belinsky, a elite intelectual russa do momento. E ali, então, existia toda uma série de egos, toda uma série de aspirações e vaidades de escritores do passado e que queriam também se projetar no futuro. Os antigos e os novos nomes estavam ali. Então, quando o Dostoiévski chega a esse círculo todo empoderado, e sendo o Dostoiévski, a gente fica sabendo, um escritor bem vaidoso, bem temperamental, bem orgulhoso, ele começa a meio que botar banca ali entre os seus pares. E isso provoca uma série de reações adversas. E ele então começa a se desentender com essas pessoas, porque essas pessoas não vão ficar aceitando ele ali, pagando de bom entre elas, sendo que elas também têm vaidade. Então eles começam a espezinhar o Dostoiévski. Um dos nomes famosos que começam a espezinhar e a tripudiar sobre o Dostoiévski é o Turgenev. A princípio, o Dostoiévski acha até que o Turgenev é muito legal com ele, porque o Turgenev é muito cordial. Mas ele confunde essa cordialidade do Turgenev com uma verdadeira simpatia. E ali, então, eles começam a espezinhar o Dostoiévski, e o Dostoiévski é muito irritadiço. Ele já tinha uma certa propensão à doença, ele já tinha uma certa propensão a ser destemperado, a perder a cabeça, a ficar muito aflito por conta desse tipo de situação limite, desse tipo de situação tensa. E isso faz com que ele adoeça, comece a ter algumas crises. Essas crises, por exemplo, ele descreve como um terror místico, algo assim ali do campo dos sonhos, do aterrorizante, que escapa um pouco ao pleno controle da razão. Além desse terror místico, ele passa a sentir-se perseguido. E essa perseguição e essa compreensão de que a vida não é pautada apenas pela razão, mas também pelo irracional, o Joseph Frank pontua muito bem, vão permear a obra posterior do Dostoiévski. São experiências pessoais que depois vão ser levadas para a vida de personagens ficcionais. Essa primeira tensão com Belinsky que eu descrevi acontece no primeiro semestre de 1846. Mas a verdade é que essa relação de amizade continua sendo minada por alguns desafios no segundo semestre do mesmo ano. Por quê? Porque o Belinsky era o principal crítico do periódico Anais da Pátria, que era comandado por um sujeito chamado Krajewski. E o Belinsky rompe com esse Krajewski e toda a sua turma vai para um outro periódico chamado O Contemporâneo. O movimento natural do Dostoiévski seria acompanhar o Belinsky.
Porém, havia dois problemas. Ele já havia rompido com o círculo de Panaev, então ele também não queria ficar junto daquela turma, apesar de ter apreço pelo Belinsky. E ele também, por ser sempre muito gastador, já tinha se comprometido financeiramente até o pescoço com o Krajewski, porque ele vivia pedindo adiantamentos por escritos que ele ainda não havia completado. Gastava esse dinheiro e ficava com um compromisso a ser honrado. Então ele não podia simplesmente se desvencilhar do Krajewski. Ele até tenta manter uma neutralidade, mas a verdade é que ele permanece nos anais da pátria, enquanto que o Belinsky e a sua turma vão para o contemporâneo. Isso é mais um elemento a abalar a relação existente entre eles. E isso tudo vai se aprofundando também no nível ideológico até chegarmos a 1847, quando o rompimento acontece em algum momento indeterminado, e logo em seguida o Belinsky morre. E essa dissensão ideológica se dá pelo fato de que o Dostoiévski, apesar de estar atento àquele naturalismo, aquela questão social que o Belinsky tanto prezava, ele também tinha um passado, uma inspiração, uma formação românticas. Então, assim, ele tinha, como Joseph Frank menciona, um naturalismo sentimental. Ele não era capaz apenas de fazer o retrato cru daquela situação social. Ele imbuía aquilo de densidade psicológica, de densidade existencial, de modo a criar uma situação também em que o leitor tivesse compaixão por aqueles personagens. E esses traços mais românticos da sua obra, acrescidos ao naturalismo que também estava lá, não agradavam em linhas gerais ao Belinsky. Então, eles vão também tendo uma dissensão em relação a isso, de tal modo que as últimas palavras do Belinsky em vida a respeito do Dostoiévski são estas. Página 239. De Rousseau, eu só li as Confissões, e a julgar pelo que está ali, tenho uma profunda antipatia por esse senhor. Ele se parece muito com Dostoiévski, que está profundamente convencido de que a humanidade inteira o inveja e persegue. Ou seja, a discussão que começara intelectual já descamba para o simples plano do pessoal de considerar o Dostoiévski invejoso e com mania de perseguição. Portanto, essa amizade entre o Dostoiévski e o Belinsky dura de 1845 a 1847. Apesar de não ser um período tão longo, o Joseph Frank vai analisar aqui e propor o ponto de que, na verdade, essa amizade foi uma das mais profundas e marcantes de toda a vida do Dostoiévski. No sentido até simbólico, as discussões, a forma de aproximação, o que unia e o que separava o Dostoiévski do Belinsky, meio que prefigura o que vai ser depois o grande conflito da intelectualidade russa e os principais temas da obra do Dostoiévski até o fim. Para entender melhor isso, é preciso entender como se deu a formação do Belinsky. O Belinsky ele começa, em determinado ponto, a se aproximar das ideias socialistas. Só que essas ideias socialistas das quais o Belinsky se aproxima são as do socialismo utópico. Esse socialismo utópico ele ainda é muito ligado ao cristianismo. Aquela ideia que vem Jesus e nos primeiros apóstolos, uma comunidade em que tudo se compartilhava, em que todos estavam juntos, cooperavam entre si, que rompia com os padrões da época. É o famoso socialismo cristão, numa versão mais radical, de levar isso às últimas consequências, mas sempre baseado e próximo da fé. Ele não se dissocia dela. E há uma tendência também desse socialismo a meio que divinizar o povo em contraste com o sistema que o oprime. Mas lá adiante, ele vai se aproximar das chamadas ideias hegelianas esquerdistas alemãs, ou seja, das ideias da esquerda alemã baseadas em Hegel, que já propõem um rompimento com a religião. O Hegel ele vai ter toda aquela estrutura dialética para ver e entender o mundo, e dentro disso ele vai perceber e propor que a religião, na verdade, é um fator negativo, que aquela base religiosa do socialismo utópico era frágil. O Hegel acreditava que o homem tinha
qualidades muito sublimes, muito elevadas, e que em determinado momento ele começa a se dissociar dessas qualidades, atribuindo-as às divindades que ele mesmo cria. E nesse processo, então, ele se aliena de suas próprias capacidades. Essas ideias hegelianas da esquerda alemã vão ingressar na Rússia, vão encontrar um terreno fértil para prosperarem, e no final haverá uma consolidação na história da Rússia. Uma associação muito forte entre o ateísmo e as ideias socialistas. Então, esse é um influxo que o Belinsky sofre. De tal modo que o que pautou essa formação e os interesses intelectuais do Belinsky, depois as suas discussões com o Dostoiévski, tem a ver com a ideia do livre-arbítrio, ou seja, aquela classe oprimida, em que medida ela tinha um livre-arbítrio para poder distinguir entre o bem e o mal, agir de modo correto ou incorreto. Em que ponto ela era responsabilizável? De outro lado, ainda que se considere que ela tem um livre-arbítrio, que ela tem uma responsabilidade moral, até que ponto essa responsabilidade também não é atenuada pelo fator macro da estrutura opressora na qual aquela classe popular está inserida? Esse conflito em torno da extensão do livre-arbítrio e da influência do meio social sobre a responsabilidade individual são todos fatores que permearam a amizade do Belinsky com Dostoiévski até chegar ao rompimento e que depois vão continuar sendo muito explorados em toda a sua obra e na intelectualidade russa. Expressa muito bem a posição do Belinsky o que ele diz aqui na página 255 ao próprio Dostoiévski. Mas será que você não sabe? Gritou Belinsky certa noite. Quando se exaltava muito, costumava gritar. Você não sabe que é impossível encher um homem de pecados, sobrecarregá-lo de dívidas e oferecer a outra face? Quando a sociedade está organizada de modo tão infame que o homem não pode deixar de cometer crimes, quando ele é empurrado para o crime pelas circunstâncias econômicas, e que é estúpido e cruel exigir dele aquilo que pelas próprias leis da natureza ele não pode fazer, mesmo que queira. O Dostoiévski, mais tarde, naqueles diários que ele escreveu na década de 70, vai simplesmente demonizar de modo simplista o Belinsky, dizendo que o Belinsky que incutiu nele as ideias que depois o levaram à prisão na Sibéria. Essa foi uma versão que teve muito sucesso porque ela atendia a dois públicos diferentes. Ela atendia ao público cristão do Dostoiévski, que com isso via a justificação para o seu desvio inicial e depois a retomada do caminho correto. E ela atendia também às expectativas dos soviéticos, porque os soviéticos tinham uma ideia de que o que o Belinsky fizera e a sua turma, digamos assim, era algo precursor do socialismo na Rússia e depois no que viria a ser o comunismo. De tal modo que, se o Dostoiévski admitia a influência do Belinsky, ainda que depois a rejeitando, era possível encontrar no Dostoiévski, mesmo no Dostoiévski posterior, resquícios dessa influência. De tal modo que ainda seria possível, ainda que de um modo torto, associar o Dostoiévski ao socialismo e ao comunismo defendidos pela União Soviética. Um olhar mais atento dá a entender que o Dostoiévski sempre foi alguém, sim, cristão, mas também aberto a esse socialismo, a essa ideia de que o meio exerce uma influência sobre o indivíduo e de que isso não pode ser desconsiderado. Na medida em que o Dostoiévski rompe com aquele círculo de Panaev em 1846, ele se aproxima de um outro círculo um pouco menor, mas no qual ele vai encontrar um personagem que exercerá grande influência sobre ele. Entre 1846 e 1847, o Dostoiévski integra o círculo de Beketov. E nesse círculo de Beketov, ele se encontra com Maikov. O Maikov sucedera o Belinsky na posição de principal crítico dos Anais da Pátria. E o Maikov vai meio que corroborar no Dostoiévski a ideia, aquela forma de expressão artística que ele vinha adotando, que é aquela segundo a qual o social não aparece mais explícito nas obras do Dostoiévski. O social aparece na medida em que ele é interiorizado pelos personagens. Então, a exploração da psicologia dos personagens é o modo indireto pelo qual o Dostoiévski aborda o problema social.
O Maikov tinha ideias parecidas, eles falavam sobre isso, e isso reforça no Dostoiévski uma tendência que já existia e vai continuar a existir por sua obra fora. No plano mais material, como já foi dito desde 1846, no segundo semestre, o Dostoiévski continuava muito vinculado ao Kraievsky, que era o grande diretor do Anais da Pátria. E por isso ele estava sempre em dívida, porque ele pedia aqueles adiantamentos e não entregava as obras, e sempre na necessidade de atender e pagar essas dívidas. Então ele era obrigado a escrever com muita velocidade, de um modo um pouco irrefletido, sem tantos cuidados no estilo. Muito desse estilo irregular do Dostoiévski se deve não só ao fato de que ele é um escritor analítico, como ele próprio admitira, mas também ao fato de que ele escrevia correndo para pagar dívidas e não podia se dar ao luxo de ficar fazendo grandes revisões, burilando a linguagem até ela ficar perfeita. Uma das formas também que o Dostoiévski encontrou para ganhar mais dinheiro foi escrever para a Gazeta de São Petersburgo, um jornal local, 4 folhetins. O Joseph Frank explica aqui que o folhetim que a gente hoje entende como romance folhetinesco, que é publicado em periódicos, antes de ser um romance folhetinesco, foi uma espécie de texto livre em que o escritor do folhetim comentava sobre situações da sociedade, sobre elementos da cultura, fazia resenhas, recomendações. Depois, esse estilo foi se aperfeiçoando e foi surgindo o tal do ensaio fisiológico, algo um pouco mais estruturado, mais abstrato, com uma linha argumentativa mais definível em torno de um problema social, por exemplo. E depois desse ensaio social, houve a evolução para o folhetim romance. Aquilo que já estava mais abstrato, mais cuidado, passou a ter personagens, passou a ter situações dramáticas e passou a constituir um romance. O folhetim que o Dostoiévski escreve é um folhetim mais semelhante à nossa crônica, em que ele vai falar sobre assuntos diversos. Então, emitir opiniões sobre muitas coisas. E o Joseph Frank pontua que nesses 4 folhetins escritos, que hoje no Brasil estão disponíveis como Crônicas de Petersburgo, aqui pela editora 34, nesses 4 folhetins, a gente tem a possibilidade de conhecer várias opiniões do Dostoiévski, depois ir cotejando isso com a sua vida e a sua obra. Por exemplo, em determinado folhetim, o Dostoiévski expressa que o povo russo, as classes mais pobres, eram muito ignorantes e incultas. É um tom de crítica um pouco mais ácida. E é muito interessante flagrar no Dostoiévski essa crítica, porque o Dostoiévski que virá depois é um Dostoiévski que idealiza esse mesmo povo, que não seria capaz de tamanha acidez ao falar sobre ele. No 4º folhetim, o Joseph Frank também pontua, além de falar sobre coisas em geral, sobre variedades, o Dostoiévski fala um pouco sobre a sua obra. E nisso, o Dostoiévski já anuncia uma mudança de perspectiva que depois vai se fazer sentir. O Dostoiévski, que em Gente Pobre e em outros escritos desse início de carreira estava muito atento àquele personagem social muito acanhado, muito limitado intelectualmente, ele passa agora a se atentar para uma outra figura, a figura do sonhador. E isso está meio que anunciado e prefigurado no 4º folhetim que ele escreveu para a Gazeta de São Petersburgo. Joseph Frank chama a atenção para o fato de que essa faceta jornalística do Dostoiévski, que vai se manifestar em outras fases de sua vida, é pouco explorada pelos críticos. Mas que existe um crítico que inclusive já identificou nessa estrutura do folhetim e em folhetins que o Dostoiévski escreveu, a origem, por exemplo, de um grande romance seu como Memórias do Subsolo. Tudo que eu disse aqui meio que cobre do final de 1845, quando existe aquela ascensão de Gente Pobre, até 1847, quando Dostoiévski já não está na crista da onda e está lutando para sobreviver escrevendo essas crônicas.
No próximo vídeo eu continuo falando sobre a vida de Dostoiévski e aí a gente começa a falar sobre a sua aproximação com o Círculo de Petrachevsky, que será extremamente relevante, na medida em que é como integrante desse círculo que ele vai viver a experiência traumática da prisão na Sibéria. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!